Nesse vídeo aqui eu vou apenas fazer um lembrete a respeito de um vídeo muito bom que eu fiz aí, tá? Que tem este nome, tá? Eu vou ler para você o nome do tal do vídeo. Como acabar com espionagem, magia negra e conspiração, o nome do vídeo, tá? O que eu falo nesse vídeo aí? Eu falo que os seus grandes adversários, tá? Eles estão mascarados. Por exemplo, quando você lê na Bíblia, tá escrito assim, tem uma passagem que diz assim: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, as potestades e as hostes espirituais da maldade, né? Nos lugares celestiais. Está escrito assim. Só que aqui eu não estou falando de demônios. Eu estou apenas partindo do raciocínio, que é o seguinte: o seu adversário ele está se apresentando, tá, na forma de pessoas. Consegue entender? Significa o seguinte: o seu adversário são pessoas mesmo. Só que essas pessoas, elas estão movidas, tá, de determinadas doutrinas, tá? E eles estão se apresentando como que aquelas pessoas ali estão camuflando o seu verdadeiro adversário. Ou seja, o raciocínio que eu quero colocar para você é que essas pessoas, tá, que são seus adversários, são eles mesmos que são seus adversários, né? Eu não estou aqui dizendo que eles não são, tá? O raciocínio que eu quero colocar é que as pessoas que eu apontar aqui para você, eles são mesmo seus adversários. São eles que são seus adversários. Mas o que na verdade está funcionando neles, tá? São coisas invisíveis que você não está, ou seja, coisas que você não está vendo, tá? E que eles estão fazendo justamente para você não perceber. Por exemplo, é como se eles estivessem incorporados por um demônio, tá? Que está seduzindo você a acreditar que eles não são seus adversários, para que você esteja lidando com o seu adversário e fazendo a vontade do seu adversário. Então o seu adversário venha subjugar você justamente com a questão do engano. Consegue entender? Por quê? Porque você não percebeu, tá, a coisa invisível que está funcionando neles. Ou seja, você está vendo eles como aliados, mas eles estão com um espírito, entre aspas, que é o seu adversário. Eles estão atuando, eles são seus adversários, mas eles estão atuando como aliados seus. E o que está funcionando é aquilo que você não está vendo. E o que é? É isso que eu vou falar aqui para você. Preste atenção. Família tradicional e feminismo. Qualquer um desses indivíduos, tá, que você está vendo nessa mídiazinha da internet, principalmente essa mídiazinha da internet, que eles estão todos interligados, consegue entender? É um falando do outro, é um se dando com o outro, falando assim do outro, tá tudo isso junto aí, tá tudo junto. E o que está funcionando no meio deles? Família tradicional, ok? E feminismo, ok? Consegue entender o que eu estou falando? Por trás de família tradicional está um esquema satânico, tá? Ok? De roubar o que é seu, de você ter sua vida espionada. Eles estão se apresentando como se eles estivessem falando do certo e se eles estivessem falando de liberdade. O único objetivo deles é roubar aquilo que é seu, trapacear você, tirar aquilo que é seu, matar você, enganar você e ganhar dinheiro às custas de você. Eu estou mostrando para você, tá? Ok? Eles praticam magia negra, eles roubam o que é seu, eles estão sempre trapaceando, eles estão sempre caluniando, tá? Ok? Da mesma forma que eles estão falando que contra a censura, eles são financiados para censurar pessoas. Da mesma forma que eles estão aparecendo ali reclamando que fulano falou mal deles, eles estão ali justamente falando mal de determinadas pessoas que não fazem parte do mundinho deles,
que é o mundo em que eles apresentam socialmente. Porque se eles falarem uns contra os outros, tá? Se eles falarem contra eles mesmos, eles vão estar em oposição contra eles mesmos. E aí entra outro texto da Bíblia também. O diabo não expulsa o diabo, porque senão ele vai estar voltado contra si mesmo. Pode ele subsistir? Consegue entender? Percebeu o raciocínio? Você vai ver eles sempre falando bem um dos outros. Eles estão sempre falando. Para eles poderem justamente criar um clima de paz. Consegue entender? Um clima de liberdade. Consegue entender? Justamente para que eles possam cativar você com a família tradicional e com o feminismo. Tá? Jorge, como seria isso na prática? O que seria o feminismo? Como é que vai funcionar na prática? Eu já cansei de falar para você. O feminismo significa o quê? Um esquema onde, por exemplo, um babaca desses que se apresenta como protetor de mulher, um verdadeiro de um babaca mesmo, tá? Quase um viado, assim, para você dizer assim. É como se fosse o cara, pô, eu não sou viado, cara. Só por fora, assim, por dentro ele é um completo de um viado, para você entender. Ou então é como se você pinta o pau dele assim de que ele é homem, o resto é tudo viado. Consegue entender? Para você entender o raciocínio. Ou então, não, eu não tenho jeito de viado. Tá bom, então vou pegar outro raciocínio. Pinta a cabeça dele de viado, assim, pinta a cabeça dele de viado. Essa parte aí é viada, pronto, para você entender. O resto é tudo homem. Presta atenção para você entender. Esses caras, tá, estão tentando manusear você para você cair como se fosse numa ratoeira, tá? Que é o seguinte, ó, tem grupos por trás deles, entendeu? Com doutrinas satânicas, tá? Para controlar você, para tirar o seu espaço, para fazer você de babaca, ok? Para passar a mão em tudo que é seu e eles pegarem tudo isso daí para eles e passarem para esses grupos aí. Ou seja, tem doutrinas por trás deles que são estruturas mesmo, que funcionam com revestimento de toda essa dessa baboseira que eles ficam falando ali. Para eles criarem uma imagem de liberdade, consegue entender? De questionamento, de tudo isso daí, o que está funcionando mesmo é a estrutura mesmo por dentro do negócio. Você consegue entender o que eu estou falando? Ok? Ou seja, essa prática nojenta que você está sentindo no seu olho, isso daí são criminosos que só estão interessados em roubar o que é seu, eles só estão roubando o que é seu, destruindo o que é seu, ok? Tirando o seu lugar, passando o que é seu para outra pessoa, fazendo você de babaca, caluniando você. Consegue entender? Isso daí está funcionando, consegue entender? Preste atenção. Aí, vou falar aqui de algumas coisas para você, ó. Quando se fala de família tradicional, o que está se falando ainda por trás disso? Eu não coloquei para você a ideia do revestimento, por exemplo. Imagine como se fosse imagine aquele globo da morte, aquele objeto onde entra um motoqueiro ali dentro e fica circulando. Aquilo aí é como se fosse uma estrutura, consegue entender? Imagine que eu coloco por fora daquilo ali, um revestimento de alguma coisa assim muito bonito. E o que está dentro daquela estrutura ali tem o objetivo somente de roubar você, de tirar o que é de uma pessoa, de disputar com uma pessoa para lhe roubar, para destruir alguém. Enquanto eles estão ali falando para você de coisas boas, enquanto eles estão falando de liberdade para você, eles estão cativando uma pessoa. Enquanto eles estão questionando que uma empresa está boicotando eles estão destruindo o que outra pessoa está fazendo. Na cara de pau eles estão fazendo isso. Você consegue entender o que eu estou falando? Enquanto eles estão ali com uma porrada de pessoas como se fossem assim educados por ele, como se estivesse acrescentando na vida deles, eles estão jogando só doutrinas para você servir a eles, para você ser realmente um capacho deles. Consegue entender? Eu fiz até um vídeo aqui de uma determinada pessoa aqui que eu provei aqui, o cara são anos, até muito mais do que o que você já ouviu falar. O cara a vida inteira falou as mesmas coisas. Eu mostrei aqui que
cada doutrina que o sujeito... Eu botei aqui, eu cheguei a falar 20 coisas que ele tem o costume de falar, e todas elas são para fazer de você um escravo dele, consegue entender? Eu provei aqui que cerca de 20 coisas que o sujeito falava eram para cativar você e fazer de você um escravo dele. E, no entanto, são, não sei, 3.000 pessoas dando audiência para ele por anos e anos, sendo manuseadas justamente com a ideia de liberdade, com a ideia de progredir, de aprender de uma pessoa, de evoluir, e, na verdade, o indivíduo trabalhando potencialmente para destruir mesmo aquelas pessoas ali. Ok? Consegue entender o que eu estou falando? Então, eu quero mostrar para você que o seu adversário, tá, está usando uma lábia que vai cair sempre nessas duas doutrinas. A porra da família tradicional, tá, e a merda do feminismo. Porque isso daí é para destruir você, para roubar você, para aprisionar você. Agora eu vou mostrar para você o tal do vídeo, tá? Ok? Eu vou encerrar aqui agora porque eu estou fazendo o anúncio deste vídeo. Você vai procurar esse vídeo aí. No Instagram não vai aparecer o nome, tá? Não vai aparecer o nome, mas é um vídeo que eu falo contra a família tradicional. Eu falo sobre o que está funcionando nesse momento com esses temas aqui, família tradicional, feminismo, que é adultério de mulher e misandria, essas duas coisas, tá? Manjação de rola, pornografia, a questão da peidofilia, o que mais? A questão do assédio moral. Eu falei sobre isso como por exemplo, se eu puxar aqui a questão do assédio moral, né? A doutrina, por exemplo, o que significa a doutrina do assédio moral? Significa também, significa que isso está composto sobre o mesmo raciocínio, só quem mostra sou eu, sobre o mesmo raciocínio, tá? Do tudo é de todos, nada é de ninguém, tá? Não colocar o seu nome em cima daquilo que é seu. Você é dono do que escreveu, mas não é dono do produto. É uma série de doutrinas ardilosas para rebaixar você. Toda vez que você progredir, derrubar você. Assédio sexual, que é proibir você de se aproximar de uma mulher. Tá? Consegue entender? O que mais? Aí, magia negra, você tem que ser contra isso daí, tá? Sentiu essa porra, você tem que delatar isso daí, tá? Sentiu essa merda, você tem que delatar isso daí. Magia negra. E espionagem, tá? Que são diversas conspirações, tá? Você está sendo espionado, imagine, a sua vida particular não existe mais, tá? Você já não pode mais reservar nada em segredo, você não tem mais vida particular, tá? Ok? Você vai ser contra todas essas coisas aí. E o tal do nome do vídeo, eu coloquei com esse nome: Como acabar com espionagem, magia negra e conspiração. Ok? Deixa eu ver se eu consigo, só para a gente finalizar aqui, abrir as imagens aqui do vídeo para você ver que eu escrevi no fundo aqui como se fosse um cronograma aqui atrás. Aí vai aparecer alguma coisa aqui, ó. Preste atenção. Vai aparecer algumas das palavras que eu escrevi aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, anti-religião, anti-adultério de mulher, aí a questão da manjação de rola, a misandria, esquema de destruição, a criminalização do homem, a proibição da pornografia, a peidofilia como esquema sanguinário para matar homens, tá? Tanto usando religião quanto manjação de piroca, de manjador de piroca esquerdista, tá? Ok? Até doutrinas do crime, consegue entender? Do tipo assim, bandido inventou que é lei que não pode fazer isso daí, não pode, bandido tem ordem para matar você, tá? Aqui, ó, assédio sexual, proibir a aproximação de homem e de mulher, tá? Ok? Ok? Então tá aí, tá? Ó, doutrina, família tradicional, né? Criar uma autoridade constituída acima de você que esteja sempre subjugando e injustiçando você, ok? E até sobre o direito de matar, que se entrar o aspecto religioso, por exemplo, na Bíblia, o indivíduo, por exemplo, a questão, na Bíblia o cara pode fazer uma falsa denunciação contra você, os vizinhos do crime organizado enquadrarem você porque um parente tem inveja de você, os vizinhos fazerem falsa denunciação contra você e usar parente seu para te matar.
usando a Bíblia. Eu, inclusive no dossiê parte 3, eu denuncio isso várias vezes, tá? Denuncio várias vezes, tá? Por exemplo, para não dizer aqui o nome, mas uma certa pessoa aí de influência da religião evangélica, ela estava sempre batendo nessa tecla. Por que ela batia sim? Porque isso daí é um dispositivo que ela usa para que ela possa matar, ela possa detectar determinadas pessoas dentro da igreja dela, que estão se procedendo com algum problema com parentes, eles possam até dar ordem para matar essas pessoas, já vai matando várias pessoas, tá? É isso daí mesmo, tá? Aqui é um esquema satânico mesmo da religião católica e do judaísmo, tá? Eu quero denunciar, eu sou anti-judaísta, tá? Judeus, tá? Você tem que entender que judeus são fariseus, tá? Eles são justamente o patriarcado dos fariseus, eles são a descendência dos fariseus mesmo, tá? O judaísmo não tem nada a ver com a Bíblia, tá? O judaísmo é uma religião criada com a Bíblia, tá? Preste atenção. O primeiro raciocínio que você tem que entender a respeito de judaísmo é o seguinte. Você está aqui no Ocidente, no Brasil, não é verdade? Você não sabe como é que é extremamente decadente o protestantismo, ó? Como é velhaco o protestantismo, como é decadente a religião evangélica, como é sanguinária a religião católica, tá? E carregado de heresias. Provavelmente o judaísmo é a mesma coisa, velho, ok? É a mesma coisa. Primeiro raciocínio. E o segundo é que eles têm outras doutrinas, tá, que são mais extremas ainda. E eles ainda são satânicos também. Eles têm doutrina de satanismo misturado com eles ali. Ok? Eles originaram uma doutrina, tá, que eles agregaram ao costume judaico, tá, que é como se fosse assim, como se fosse assim, dois caras escreveram, tá, como se fossem dois profetas, e eles escreveram, tá, como se fosse um engenhoso esquema, um engenhoso novo esquema, tá? É como se fosse legal, uma mistura assim, é como se fosse uma avaliação econômica misturado com religião, tá? E um troço maldito mesmo, uma doutrina extremamente avarenta, tá? E destruidora mesmo, tá? Ok? E é isso daí que eles praticam lá, que isso daí está agregado ao conhecimento deles, tá? Fora o fato deles praticarem magia negra também, tá? Ok? Então, quando algum grupo vier com fazeção de média, com doutrina judaica, não, meu amigo, é o que está na Bíblia e acabou. Não tenho nada com judeu, tá? Você não é judeu, tá? Então é isso daí, tá? Ok? Então é isso daí, tá? Enquanto eu estou falando aqui, ó, estão praticando bastante magia negra no meu olho. Então você já percebeu, tá? Que as doutrinas judaicas, tá? Quando se fala de judeus, está se falando de bandido, tá? Está falando de bandidos mesmo, satânicos, tá? Que estão espionando e roubando você, tá? Ok? Então é isso daí, tá? Você tem que entender, tá? Que por exemplo, na doutrina, no conceito judaico, eles podem juntar um grupo de falsas testemunhas, tá? Que isso acontecia bastante, tá? Na Bíblia, os fariseus cansavam de fazer isso. Eles se juntavam com falsas testemunhas e incriminavam uma pessoa com a lei. E eles iam lá e apagavam essa pessoa aí, tá? Ok? Ok? Que é isso que os vizinhos do crime organizado fazem, tá? Ok? Eu já falei para você, tá, que esses vizinhos do crime organizado aqui de São Gonçalo, Paraíso, Rua da Caminhada, se Deus me der a oportunidade, eles vão ser julgados pelo que eles fizeram, e se eles tramaram a morte de alguém aqui, eles vão morrer, tá? Eles vão morrer mesmo, tá? Ok? Tá? Se esses vizinhos do crime organizado já apagaram alguém com falsa denunciação e com motim, vai para o espaço esses indivíduos aí, tá? Ok? Então, sentiu magia negra no seu olho, você delata para todo mundo. O que está por trás é isso daí, tá? Adultério de mulher, misandria, é o que está funcionando. Qualquer coisa que você está percebendo que está funcionando para misandria e está funcionando para o adultério de mulher, é isso daí. É isso daí. São essas duas. E aí entra as duas doutrinas, o feminismo e a família tradicional. Ok? E aí por trás tem o quê? Tem grupos satânicos ainda por trás, tá? Ó, dessas duas doutrinas tem grupos satânicos por trás que estão caçando pessoas para destruir com essas duas coisas. Estão caçando pessoas para destruir. E estão criando estruturas, como eu falei aqui, ó, estão criando estruturas onde são regras para você ter que seguir isso daí. E você está tropeçando nessas regras com a sua liberdade. A sua liberdade, o seu direito está tropeçando nessas regras aí.
Você consegue entender? E esses criminosos estão fazendo fraudes para incriminar você de outras coisas, para que eles possam justificar que você tropeçou nisso daí. Então eles têm o direito de incriminar e de fazer fraudes. É isso aí mesmo, tá? Você pode me cobrar. Você pode me cobrar isso aí. Fazer fraude que você fez outra coisa para eles apagarem você. Incriminar você às vezes de ter feito o que eles fazem para apagar você. Tá? Ok? E preste atenção, eu não falei aqui sobre uma doutrina judaica. Tá, e quem são essas pessoas que fazem bandido, que não sabem, os bandidos vizinhos do crime organizado, não sabem nem lavar a bunda, tá? Ok? Eles vão estar cumprindo a vontade de uma coisa que está escrito na Bíblia, ok? Consegue entender? Ok? Ou no livro sagrado deles lá, tá? Ok? É isso daí, tá? Então você saia fora disso, tá? Aí o que é o último raciocínio? Esses caras que estão aí, quem são? Vou falar os nomes deles, tá? Flow Podcast, Anitta. Anitta é financiado por esses grupos, tá? Para você entender como é que é o negócio, a Anitta é financiada pelos judeus. Consegue entender? Você imagine, a Anitta, você acredita que a Anitta vai chegar e vai compor as músicas que ela compõe lá em Israel? Significa que você, presta atenção para você entender, ó. Se uma mulher ouve, para você entender o raciocínio é o seguinte, se uma mulher ouve as músicas da Anitta e faz tudo o que ela faz, isso daí tá bom, porque é feminismo. Mas se você que é homem falar assim, é isso daí, eu vou fazer a mesma coisa que a Anitta, para você não, para você é misandria e família tradicional, ok? Para você é família tradicional, para você é judaísmo, tá? Ok? Ok? Para você entender, tá? Para você é vikings, é doutrina de vikings, para você ser torturado num ritualzinho de magia negra, ok? Para você ficar sentindo um cu encostando no seu olho quando você vê pornografia, ok? É os vizinhos todo cagado do bairro, os indivíduos que não sabem nem lavar a bunda direito, vigiando você para ver se você vai tocar uma punheta, ok? É isso daí, tá? E fingindo que estão dando a segurança no bairro. Presta atenção, ok? Para você entender. E aí o Flow Podcast, ó, Flow Podcast, Inteligência Podcast, o SBT, a Rede Globo, tudo isso daí, tá? Ok? Estão sob esses dois pilares. Volte o vídeo para você ver as coisas que eu falei, ok?